Graças a Deus, irmãos, chegamos mais uma vez com o segundo trimestre, já em falta, com a primeira lição. Peço perdão dos irmãos. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2017, chamado A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Irmãos, quero me apresentar como para os irmãos que ainda não me conhecem. Meu nome é irmão Jael Cândido, auxiliar de trabalho da igreja e professor das EBDs de Caruaru, ou de uma EBD de Caruaru, ok? Então, irmão, nós estudamos a primeira lição já passada, que fala da inspiração divina e autoridade da Bíblia, né, que falou sobre a inspiração de Deus, né, em fazer, ou seja, em formar a Bíblia Sagrada, ok? Usando, né, pessoas, inspirando pelo poder de Deus para escrever a Bíblia Sagrada, ok? Nós estudamos esta lição maravilhosíssima e agora vamos estudar a segunda lição, tá certo? Segunda lição que nos fala sobre o único Deus verdadeiro e a criação. É o Criador e sua criação, amém? Então aqui nós vamos estudar a próxima lição, dia 9 de julho de 2017, a segunda lição. O único Deus verdadeiro e a criação, ok? O textual da lição diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, verso 29. A verdade prática diz: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, do que nós vemos e do que nós não vemos, Ele é Criador. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Depois nós vamos pular para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Gênesis 6 e 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso aí. E vamos entender a lição da EBD, amém? Introdução. A doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Quer dizer, que mesmo em todas as versões bíblicas, não há, irmão, não há espaço para teoria, ok? Quem vai criando teoria vai criando seu próprio universo. E o próprio universo do homem, a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura. Em toda a sabedoria não se compara à loucura de Deus. Então, o ateísmo, que é aquilo que o pessoal cria, desconsiderando a criação divina, né? Cria, como eu já disse, o seu próprio mundo, tá certo? O seu próprio planeta, que vai desiludindo e acaba dentro das profundezas do inferno. Amém? Vamos lá. O único Deus verdadeiro, o Shema, é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir ou obedecer, o qual inicia
o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Veja que a palavra aqui, o Shema, significa em hebraico ouvir ou obedecer. Muitos têm problema com o negócio com essa coisa de ouvir. E ouvir que se trata ou se retrata sobre obedecer, né? Quando a Bíblia diz, ouve, filho meu, ele quer dizer assim, obedece. Além de ouvir, obedece e faz igual. Entendeu? Vamos lá. A clausura final é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um. Conforme as versões espanhola, Reina Valera e judaica, conhecida no Brasil como Bíblia Hebraica, a construção hebraica aqui permite ambas as traduções de acordo com a declaração de Jesus. O Senhor é um só. Marcos capítulo 12, verso 29. Tradução brasileira. Há aqui um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas à ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só diz a respeito tanto à regularidade quanto à unidade de Deus. Amém? Então veja que tanto em hebraico, como em espanhol, como em brasileiro, ele diz que Deus é um só. Deus é um só. Então, a unidade de Deus é única. É só Ele. Não importa, tem pessoas que criam outros deuses em seus mundos, ok? Por suas crenças, né? E acredita, mas aqui o primeiro tópico, o primeiro ponto do primeiro tópico, ele deixa claro que Deus é um só, ok? Desde a criação até o dia de hoje, Ele é um só e é eternamente com seu poder eterno, amém? O monoteísmo é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, a crença em vários deuses, ou seja, o monoteísmo quer dizer um só, né? A crença, o homem crê em um só Deus, né? E o politeísmo já é mais de um Deus, né? 2, 3, 4, 5. Ou seja, o povo judeu ele era monoteísta, adorava um só Deus. E o povo, vamos dizer, o povo da Babilônia, o povo do Egito era politeísta, que acreditava em vários deuses. Cada um, nós vemos que os egípcios, eles criam em Deus do Sol, no Deus da Água, em todo tipo de Deus ele saía crendo em Deus da Lua e criava um Deus. Ele era um politeísta porque adoravam a vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, e etc. O cristianismo e o islamismo, mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, Deus da tribo dos coroaxitas, de onde veio Maomé, que o adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, mesmo ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos
se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome de Deus Javé de Israel. Mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus, nem dos cristãos. Ou seja, nós entendemos e sabemos que Deus, né, nós se referimos a vários, né, nomes de Deus, do nosso Deus. Né? É o Javé, é o Jeová o mesmo, é Deus Nissim, e assim vai. Mas nunca Alá. Né? Alá não veio na classificação dos nomes de Deus, de maneira nenhuma. Né? Muito embora nós entendemos aqui que o monoteísmo é dentro do cristianismo, da religião judaica, né? E aqui entra também o islamismo, que adora Alá. O islamismo adora a um só Deus. É só um monoteísta também. Mas, só que Javé não é o nosso Deus. Você vê que a tradução deles lá, o que ele entende sobre Javé, é muito diferente do Deus de justiça em que os cristãos ele seguem, ok? Vamos, o monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente retificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6, 4 a 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. João capítulo 1, verso 18. A quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas. Assim o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. O Deus de nossos pais, de antemão, se designou, vamos lá aqui, o Deus nosso Pai, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Veja aqui que o monoteísmo, falando sobre o monoteísmo judaico-cristão, né? Que Jesus não retificou. O que é retificar? É conseguir ajeitar algo que se quebrou, ou refazer alguma coisa que ficou mal feito, consertar, né? Então Jesus veio consertar o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. Veja que ele veio, porque ele veio retificar, porque os judeus estavam servindo de uma maneira errada. Então Jesus veio retificar e mostrar que o mesmo Deus ainda estava velando por seu povo. Amém? Vamos ao segundo tópico, irmão, aqui rapidinho. Criação e evolução. O que é criação, irmão? Criação é o momento da formação, aquilo que a gente estamos ou vamos fazer. Evolução é da maneira que aquela criatura ela vai se reproduzindo, né? Ou vai crescendo e reproduzindo. Vamos lá, o criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado de um ato criador intencional. Essa cosmovisão é encarada com suspeita ou seja, porque a comunidade científica incrédula considera uma proposta meramente religiosa. Veja que o criacionismo é uma posição que propõe
ser a origem de tudo, do universo. O momento em que Deus quis criar, quando Deus teve aquela ideia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, de fazer aparecer alguma coisa. Só que nós cremos dessa maneira, porém, né, os científicos, eles batem contra, eles não aceitam isso aí, porque ele crê no Big Bang, né, que não foi assim. Isso aqui ele diz que é só uma sugestão do cristianismo, da igreja, mas nós entendemos pela Bíblia, a poderosa palavra, que Deus foi quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que enquanto isso o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus teve uma ideia de criar algo, e criou porção seca, criou céu, criou terra. Aí ele cria luminares grandes, pequenos, ele cria dia e noite, ele cria o homem, né? Nós cremos que ele fez isso, e muitos não creem. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica, mas existem variações em ambas as propostas descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes empiricamente detectáveis são necessárias para explicar a estrutura biológica ricas em informações e a complexidade da natureza. Veja que mesmo os científicos que tentam ir de contra, né, a palavra de Deus, mesmo ele buscando isso, ele encontra relato de que a Bíblia é verdadeira, que há sempre uma lacuna, ou seja, Deus fez voltar o relógio. Aí o cientista descobre que tem uma hora que não se encaixa. Quer dizer, de qualquer forma, ele vê que Deus está trabalhando. Amém? Esse conceito é conhecido como design inteligente, ou seja, criacionismo. E o design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus o criou. Veja que, da forma que nós dizemos, nós vamos pela Bíblia, agimos por fé, cremos na palavra, né? Por isso que nós falamos desta forma, que Deus criou por causa da palavra. Nós entendemos o início por causa da palavra, né? E cremos na palavra porque a palavra ela foi inspirada por Deus, né? Enquanto o mundo cientista, nele crê no Big Bang, acredita e querem provar, não chegaram ainda a ter uma finalidade, nem querem dizer que o homem surgiu do macaco, mas não tem como, porque o macaco, desde a época que nós conhecemos, o macaco não evoluiu, de maneira nenhuma evoluiu, né? Ninguém, eu quero ver quem vai me dizer que algum macaco se transformou em uma pessoa, né? Mas a Bíblia diz que o próprio Deus formou o homem, e nós cremos nisso aí, amém? Vamos lá, o modelo evolucionista é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica, tem por base pressuposto naturalista, entre os quais a proposta darwinista da seleção natural se destaca como principal mecanismo evolutivo. O naturalismo, a hipótese e mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que o organismo biológico existente
evoluíram em um longo processo através das áreas. É a cosmovisão favorável, a ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um criador, de um ato criador. Até eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural. A teologia da sobrevivência dos mais fortes, mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Veja que o evolucionismo ateu exclui Deus da sua criação. Ou seja, ele não aceita que Deus criou o homem e diz que a vida surgiu do nada. Por exemplo, da água, aí veio surgir como é que chama? Veio surgindo, né, a vida devagarzinho dos seres mais pequenos, a célula, né? E dali vai, aí vem, surgiu, apareceu os seres pequenos, dali vem um macaco, do macaco veio, irmão, que coisa, né? O cara deixar de criar em Deus para criar em algo criado pelo homem, porque o homem tem certa decadência por isso. Os próprios cientistas não pôde confirmar isso aí, que o ato da criação é apenas um evolucionismo. Como tudo começou, como tudo deu origem, como aconteceu o Big Bang e como surgiu a vida, como surgiu o ser humano. Será que o ser humano veio do macaco? Né? O povo pensa nisso e acredita ainda que eu surgi de um macaco. Você que está assistindo essa aula veio. Não, irmãos, nossos pais não parecem com macaco, com gorila. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus e não imagem e semelhança do macaco. Tá certo? Quem quer ir para o inferno nas trevas tem a aparência de macaco, queira ter. Porém, eu sou imagem e sou semelhança do Deus Altíssimo. Vamos ao terceiro tópico, a criação. A criação do universo. Deus criou o universo do nada. É a chamada creatio ex nihilo da teologia judaico-cristã. Revelado na Bíblia, a narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo hebraico criou é para, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel, e nunca foi aplicado aos deuses estranhos. É um termo próprio para referir a ação criadora de Deus a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Essa ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Amém? Ou seja, a criação foi feita do nada. Apenas a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E Deus começou a criar. Ele disse assim: faça-se isso aqui, faça-se isso ali, e tudo foi surgindo. Criar, ele está falando aqui que a palavra, né, criar, ela vem do para, que é do nada começa a existir alguma coisa, ou seja, aquilo que foi sugerido. Amém? Então, esta foi a criação de Deus e a vontade de Deus. Amém, irmãos? Tudo começou, como disse aqui, tudo começou, tá certo?
essa frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você lê continuamente, você vai ver que em 6 dias, Deus criou tudo que hoje existe. Amém? A narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe à existência da luz. Gênesis 1 e 3. No segundo criou a expansão ou firmamento. Verso 8. E no terceiro dia disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. A essa porção seca ele chamou terra, e o ajuntamento das águas, mares. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e as vegetações, os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas apareceram no quarto dia. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia. Veja que essa é a narrativa da criação de Deus. Deus começou a criar desde o primeiro ao sexto dia. Vamos lá. A criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus, através de Adão. O ser humano foi criado no sexto dia, como a coroa de toda a criação, e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e à semelhança de Deus. A frase façamos o homem quer dizer vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para homem é Adão, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Veja, irmãos, que Deus começou a criar o homem e a mulher. Deus começou a criar tudo. Nós vemos no primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz. No segundo, Deus criou a expansão e firmamento. No terceiro, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus e apareça a porção seca. E a essa porção seca ele chamou terra, e o ajuntamento das águas, mares. Ainda no terceiro dia surgiu os continentes, são os relevos, e a vegetação. Os corpos celestes, o sol e a lua e as estrelas apareceram no quarto dia. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia. E a raça humana foi feita no sexto dia. Então você vê que Deus ele criou tudo. A Bíblia diz que Deus criou tudo. E olhando para tudo que existe hoje, se Deus não criou, quem criou? É uma reflexão para você que está assistindo essa aula. Será que você foi criado do Bang Bang? Será que você surgiu do nada? Será que seus pais surgiu do nada? Será que seus avós veio do macaco? Seus bisavós eram macacos? Isso é algo a refletir. Deus é poderoso o suficiente para criar tudo e todas as coisas. Amém? Vamos concluir aqui. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigem da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto
hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a diferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. Ou seja, aquilo, irmão, que nós acreditamos devemos guardar conosco, pois nós cremos que a criação veio através da mão potente de Deus. Amém? Então, se Deus criou todas as coisas, que venham e que falam, nós devemos ser firmes, dizer que Deus criou todas as coisas. Amém? Ele criou, ele tem poder para isso, ele tem poder para te ajudar a sustentar aquilo que ele fez. Alguém já assistiu um filme chamado Deus Não Está Morto? Esse filme retrata em faculdade jovens religiosos, ou seja, cristãos, sendo atingidos pelos ateístas, né? E eles conseguem provar que Deus existe, né? E muitos que não querem crer, é porque já se decepcionaram, porque Deus simplesmente, com seu poder, irmão, Deus tem poder para nos livrar, e tem poder, e ele pode deixar. Então, aqui na criação, Deus ele não tem obrigação de nos dar explicação de como tudo existiu. Ele dá a explicação porque ele quer dar, para nos mostrar que ele criou e ainda cria. Você lembra que o salmista disse: Senhor, cria em mim um coração novo, um coração perfeito? É porque Deus ainda cria, ok? Mas que ele não tem explicação para nos dar. Então muitos acham e querem provar, se esborracham tentando provar que Deus não criou tudo que existe hoje. Mas nós cremos na Bíblia Sagrada, que é poderosa para nos mostrar, né, que Deus criou e que Ele pode criar ainda hoje. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, irmãos, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Ore pelo irmão Jael, para que nós possamos continuar juntos, irmão, nessa batalha. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica na